Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo do curso, que é o capítulo Introdução à Programação. Você está aqui, você está no módulo de Algoritmos e Lógica de Programação, no capítulo 2. Pois bem, esse capítulo, pessoal, é um capítulo introdutório. Se você já tem conhecimento de o que é um algoritmo, o que é uma linguagem de programação, compilador, interpretador, você pode ou pular o capítulo, ou então uma sugestão que eu te dou é que você acelere o vídeo se você quiser. Então ali no cantinho do tocador do vídeo vai ter um botãozinho para você escolher a velocidade. Coloca na velocidade 1,5, velocidade 2, só para você passar rapidinho nos conceitos para a gente conversar a mesma língua, ok? Agora, quem for iniciante, esse vai ser um capítulo bem legal para te dar uma introdução e uma visão ampla dos conceitos principais que um programador deve conhecer. Muito bem, uma última coisa importante para avisar para vocês é que, terminando esse vídeo de apresentação, vai abrir para vocês aí um artigo do curso, dando boas-vindas para você, e vai ter lá o link para você baixar o material de apoio do capítulo. Então você vai ter na forma de PDF todo esse conteúdo aqui e também a lista de exercícios. Então é isso aí. O vídeo vai terminar agora, aí você baixa o material de apoio e vamos começar o capítulo. Um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Vamos começar então nessa aula entendendo o que são os conceitos de algoritmo, automação e um programa de computador. Vamos lá! Algoritmo é o primeiro conceito que nós aprendemos em um curso iniciante de programação. Algoritmo, pessoal, é um conceito que não se aplica só à programação, tá? Ele se aplica a qualquer área. O que vem a ser um algoritmo? É uma sequência finita de instruções para se resolver um problema. Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de algoritmo para a gente entender isso aqui de uma forma geral. Veja bem, vamos supor que você tem um problema que é lavar roupa suja. O que seria um algoritmo para resolver esse problema? Ora, eu coloquei aqui, para você lavar roupa suja, primeiro passo, você tem que colocar a roupa em um recipiente. Segundo passo, colocar um pouco de sabão e amaciante. Terceiro passo, encher de água. Depois, mexer tudo até dissolver todo o sabão. Depois, deixar de molho por 20 minutos. Depois, esfregar a roupa. Depois, enxugar e depois torcer. Essa aqui, então, é a sequência finita de instruções para se resolver o problema de lavar roupa suja. Algoritmo é isso, pessoal. Muito bem, mas vamos lá. O que vem a ser agora automação? Automação consiste em utilizar máquinas para executar o procedimento desejado de forma automática ou semi-automática. Olha só, pessoal, se você pegar aquele exemplo lá de lavar roupa suja, você concorda comigo que parte desse procedimento pode ser automatizado por uma máquina de lavar? Então, automação é isso. Nós pegamos aqui, no caso, parte do nosso algoritmo e automatizamos com uma máquina. Muito bem. Mas o que algoritmo e automação tem a ver com a programação de computadores? Tem tudo a ver, pessoal. Olha só. O computador, a gente sabe que ele tem o hardware, que é a parte física, que é a máquina em si, é o monitor, teclados, componentes eletrônicos e assim por diante. E além do hardware, nós temos o software, que é a parte lógica, ou seja, são os programas. Por exemplo, o sistema operacional, o Windows, Linux, Mac, são softwares. Além disso, você tem os aplicativos, que são os aplicativos de escritório, aplicativo de câmera, navegador web, jogos utilitários e assim por diante. Tudo isso aqui são programas, que são software. Aí, pessoal, olha só, o conceito de programa de computador, ele tem uma similaridade com o algoritmo, no contexto da computação. Então, a gente pode falar, a grosso modo, que programas de computador são algoritmos executados pelo computador. Esse mesmo conceito de algoritmo que nós vimos, que é uma sequência de instruções, ele também se aplica aos programas de computador. E aí, pessoal, a gente tem aqui também o conceito de automação. Por quê? A gente pode concluir que o computador é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos. Mas qualquer tipo de algoritmo? Não. A gente sabe que o computador, por exemplo, ele não lava roupa suja. No caso do computador, ele automatiza apenas algoritmos computacionais, ou seja,
processamento de dados ou cálculos. Resumindo então, o computador ele é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos computacionais de processamento de dados. Legal, pessoal. Então, chegamos ao final dessa aula. Um breve resumo. Nós aprendemos que algoritmo é uma sequência finita de instruções para se resolver um problema. Nós também aprendemos que automação é quando uma máquina realiza o algoritmo ou parte dele. A gente viu também que o computador, que possui hardware e software, ele é uma máquina que automatiza algoritmos, no caso, algoritmos de cálculo. E um programa de computador, que é o software, ele pode ser entendido como um algoritmo executado automaticamente pelo computador. Então é isso, galera. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós vimos o que é um algoritmo, o que é automação e o que é um programa de computador. Então, agora cabe a pergunta, o que é preciso para se fazer um programa de computador? Então, pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês as 4 coisas necessárias para a gente fazer um programa de computador. Vamos lá! Para nós construirmos um programa de computador, nós vamos precisar, primeiramente, de uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação, pessoal? É um conjunto de regras léxicas e sintáticas para se escrever um programa. Pessoal, não se preocupe se você não entendeu ainda isso aqui, tá? Nos próximos vídeos nós vamos explicar cada um desses conceitos aqui, beleza? Eu estou só mostrando aqui para atiçar sua curiosidade, para atiçar o seu interesse, mas fique tranquilo que depois nós vamos esclarecer cada um deles. Muito bem, além de escolher uma linguagem de programação, você vai precisar de um software chamado IDE. O que é uma IDE? É um software utilizado para editar e testar o seu programa. Da mesma forma que você usa um navegador de internet para navegar na internet e um processador de texto para escrever algum documento, nós utilizamos uma IDE para construir um programa. A terceira coisa que nós vamos precisar é de um compilador, que é um software que tem o papel de transformar o código-fonte, que é aquele código que o programador escreve, em código-objeto, que é um código que vai poder ser executado. Tudo isso aqui também nós vamos explicar em detalhes ainda neste capítulo, então não precisa se preocupar. Por último, para executar o nosso programa, nós vamos precisar de um gerador de código ou máquina virtual, dependendo do caso, que é um software que permite que o programa seja executado. Isso aqui também será explicado neste capítulo. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos nós vamos explicar cada um desses conceitos. Um abraço e até lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. No vídeo anterior, nós explicamos que nós precisamos de 4 coisas para se escrever um programa. E a primeira delas é escolher uma linguagem de programação. Então, neste vídeo, nós vamos ver o que é uma linguagem de programação e os conceitos de léxica e sintática. Vamos lá! Uma linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de regras léxicas e sintáticas para se escrever programas. Léxica, pessoal, diz respeito à ortografia e sintática diz respeito à gramática. Se você não lembra muito bem desses conceitos, vamos fazer uma breve revisão. Léxica diz respeito à correção das palavras isoladas, ou seja, a ortografia. Por exemplo, na língua portuguesa, se eu escrevo a palavra cachorro dessa forma, está correto, porém, se eu escrevo cachorro com X, fica errado. Na linguagem de programação é a mesma coisa. Se a minha linguagem de programação define que existe a palavrinha main, escrita desse jeito aqui com N no final, se eu escrevo a palavra main com M de Maria no final, fica errado. Já a sintática diz respeito à correção das sentenças como um todo, é a gramática. Por exemplo, se eu escrevo o cachorro está com fome, esta sentença está correta do ponto de vista gramatical. Porém, se eu escrevo a sentença a cachorro está com fome, embora do ponto de vista léxico cada palavra isoladamente esteja correta, do ponto de vista sintático, quando você vai olhar a frase como um todo, existe um erro de concordância, ou seja, um erro gramatical. Na linguagem de programação é a mesma coisa. Se eu quero fazer uma variável x receber o resultado de 2 mais y, eu tenho que escrever desse jeito aqui, por exemplo. Eu não posso escrever a expressão matemática com os operadores e valores na ordem errada. Isso seria um erro gramatical ou sintático também. Muito bem, nós temos inúmeras linguagens de programação no mercado. Por exemplo, linguagem C, linguagem Pascal, C++, Java, C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript e muitas outras.
Só para você ter uma ideia, vamos dar o exemplo aqui de um programa. Suponha um programa que solicita do usuário 2 números e depois mostra a média aritmética deles. Desse jeitinho que está mostrado aqui. O programa vai pedir para o usuário digitar um número, depois o programa pede para o usuário digitar um outro número e em seguida o programa mostra a média aritmética desses 2 números digitados. Um programa que faz exatamente isso aqui, por exemplo, na linguagem C, ficaria desse jeito que está mostrado aqui na tela. Agora, esse mesmo programa feito, por exemplo, na linguagem C++, ficaria desse jeito que está mostrado aqui. É bem parecido à lógica, porém, muda um pouquinho as regras de escrita, ou seja, as regras léxicas e sintáticas. O mesmo programa na linguagem C# já ficaria desse jeito que está mostrado aqui. E, finalmente, o programa em Java ficaria do jeito que está mostrado aqui agora. Todos eles são muito similares, porque obedecem à mesma lógica, porém, o que muda são as regras léxicas e sintáticas de cada linguagem. Então é isso, pessoal. Neste vídeo nós aprendemos o que é uma linguagem de programação, que é um conjunto de regras léxicas e sintáticas para se escrever um programa. Esses conceitos de léxica e sintática são os mesmos que nós aprendemos lá na escola. Léxica é o mesmo que ortografia, que é a análise das palavras isoladamente. E sintática é o mesmo que gramática, que é a análise da sentença como um todo. Nós demos alguns exemplos de linguagens e nós mostramos alguns exemplos de códigos feitos nas linguagens C, C++, C# e Java. Esse vídeo foi só para você ter uma ideia do que é uma linguagem e do que é um programa escrito em linguagem de programação. No próximo capítulo, nós vamos ver isso a fundo na prática. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos ver o que é uma IDE. Vamos lá! IDE é uma sigla que é a tradução de Ambiente Integrado de Desenvolvimento, que é um conjunto de softwares utilizado para a construção de programas. Alguns exemplos de IDE são CodeBlocks, que é uma IDE especializada em construir programas para a linguagem C e C++. Para a linguagem Java, nós temos, por exemplo, a IDE Eclipse e a IDE NetBeans, dentre outras. E para a linguagem C#, nós temos, por exemplo, a IDE Microsoft Visual Studio. Eu estou com algumas abertas aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, esse cara aqui, então, ele é o CodeBlocks. Aqui está aberto para edição o meu programa na linguagem C++. Essa outra aqui é o Microsoft Visual Studio, que é uma IDE excelente para desenvolver aplicativos nas linguagens da plataforma .NET. Aqui, por exemplo, eu estou com um projeto aberto de um programinha na linguagem C#. E por último, eu vou mostrar para vocês a IDE Eclipse, que também é uma IDE excelente para desenvolver aplicativos em várias linguagens, especialmente a linguagem Java. Muito bem, as funcionalidades de uma IDE incluem edição de código, ela vai te ajudar a fazer indentação, organização do seu código, autocompletar, destaque de palavras especiais, dentre outras. Uma IDE também geralmente auxilia em outras tarefas, como depuração e testes, construção do produto final, que a gente chama de build, sugestão de modelos, esses modelos são chamados de templates, e também ela auxilia em várias outras tarefas do seu projeto. Então é isso, pessoal. Neste vídeo nós aprendemos que uma IDE é um conjunto de softwares utilizado para a construção de programas. E nós demos alguns exemplos, como o CodeBlocks, que é uma IDE especializada nas linguagens C e C++, Eclipse ou NetBeans para Java e o Microsoft Visual Studio para a linguagem C#. E também nós aprendemos que uma IDE oferece várias funcionalidades para facilitar a construção dos programas. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa explicação sobre os conceitos relacionados à programação. Então, veja bem, nós falamos lá atrás que para você criar um programa você precisa de 4 coisas. Primeiro, escolher uma linguagem de programação. Segundo, uma IDE. Ok? Terceiro, um compilador. E quarto, uma máquina virtual ou gerador de código para executar o programa. Okay? O compilador é o cara que transforma o código-fonte em código-objeto. E a máquina virtual ou gerador de código é o que permite o código-objeto ser executado. Então, nesse vídeo agora, nós vamos ver esses 2 últimos tópicos no mesmo vídeo porque eles estão extremamente relacionados, ok? E também vamos ver os tipos de código que a gente tem, que é código-fonte e objeto. Então, vamos lá, vamos ver cada um desses conceitos. O primeiro deles é código-fonte. O que é um código-fonte, pessoal? Código-fonte é aquele escrito pelo programador em linguagem de programação.
Todos aqueles exemplos que eu mostrei lá para vocês da solução do problema da média escrito em várias linguagens diferentes, eu mostrei o código-fonte, ou seja, o código escrito em cada uma das linguagens de programação. É este código aqui que nós programadores escrevemos. Esse código, entretanto, pessoal, ele não é entendido pelo computador nem pelo sistema operacional. Ele tem que ser convertido em um código que possa ser executado. E aí que começa a explicação do que a gente chama de compilação. Compilação é um processo que transforma o código-fonte no que a gente chama de código-objeto. Esse processo é feito por um software chamado compilador. Durante o processo de compilação, o compilador faz a análise léxica e sintática. Se tiver algum erro léxico ou sintático no meu código-fonte, a compilação é abortada e o programador é obrigado a corrigir os erros que porventura existam. Muito bem, uma vez que o código-fonte foi compilado e transformado em código-objeto, este código-objeto vai ter que passar por um gerador de código, para que seja feito um processo chamado construção, ou build. E aí sim, esse código executável pode ser executado pelo sistema operacional. Este modelo de compilação e execução que você está vendo aqui é adotado por algumas linguagens, como, por exemplo, linguagem C e C++. Só para você ter uma ideia de como esse procedimento funciona, eu vou voltar aqui na minha IDE CodeBlocks, onde eu abri um novo projeto que está nessa pastinha aqui, Exemplo Média CPP, que é essa pastinha aqui que está no meu sistema. Perceba que o meu projeto ele tem um arquivo chamado main.cpp, que é o código-fonte. Este mesmo arquivo main.cpp eu posso visualizá-lo aqui na pastinha onde está o meu projeto. Quando eu aperto aqui no botão Build and Run, o que o CodeBlock faz? Ele aciona o compilador e o gerador de código, compila o projeto, gera o código e aí ele roda o programa para mim. O programa está aqui rodando, olha só que legal. Durante esse processo de compilação e geração de código, olha só o que aconteceu. Aqui na pasta do projeto, o CodeBlocks criou uma subpasta chamada obj. Se eu entrar aqui dentro dessa pasta, olha só, vai ter uma outra subpasta e dentro dela o arquivo main.o. .o é a extensão do arquivo objeto, olha só, do código objeto. Além disso, o CodeBlocks criou uma outra subpasta chamada bin. Quando eu entro aqui dentro, ele criou um arquivo com a extensão .exe. Esse aqui é um arquivo executável, que eu consigo executá-lo simplesmente dando um duplo clique aqui. Então, com essas ferramentas, o CodeBlocks, o compilador e o gerador de código associado a ele, eu consegui efetuar esse processo que está ilustrado aqui. Entretanto, nem toda linguagem utiliza esse processo. Existe também um processo chamado interpretação, que é quando eu tenho um software chamado interpretador, que ele vai ler o código-fonte e vai realizar a análise léxica, sintática, a geração de código sob demanda. Ou seja, gradualmente o interpretador vai lendo o código-fonte, traduzindo ele para o código executável e executando. Esse modelo de interpretação e execução é usado por várias linguagens, tais como PHP, JavaScript, Python, Ruby. São as linguagens interpretadas. E nós temos ainda uma terceira abordagem, que é a abordagem híbrida. É quando eu tenho o código-fonte, esse código-fonte passa por uma pré-compilação, que faz análise léxica e sintática também, gerando um código-objeto que recebe o nome de bytecode. O bytecode é um código já pré-compilado. Porém, ao invés de passar por um gerador de código e ser gerado o código executável, esse bytecode vai ser executado por uma máquina virtual, que faz a interpretação desse bytecode e aí sim a geração de código sob demanda e a execução do programa. Essa abordagem híbrida de compilação, interpretação e execução é adotada por algumas linguagens tais como Java e o C#. A máquina virtual que executa o bytecode Java é chamada de JVM, Java Virtual Machine. E a máquina virtual que executa o bytecode C# é chamada de Microsoft.NET Framework. Só para você ter uma ideia, eu vou vir aqui na minha IDE Eclipse, onde eu tenho o código-fonte de um programa Java que eu escrevi, que está dentro de uma pasta chamada Exemplo Média Java. Se eu vier aqui nessa pasta, eu vou encontrar aqui a pastinha src, que é a abreviação de source, ou seja, fonte. Dentro dela vai estar o meu código-fonte, que é o main.java, que é o arquivo que está aberto aqui no Eclipse. Porém, o Eclipse também criou uma subpasta chamada bin, onde ele gravou o arquivo main.class, que é o bytecode, ou seja, o código pré-compilado a partir do meu código.java. Este arquivo com a extensão .class, para ele ser executado, eu tenho que executar a partir da máquina virtual do Java.
Dessa forma, quando um desenvolvedor for entregar um produto desenvolvido em Java, ele tem que entregar não só os arquivos pré-compilados, como também a máquina virtual do Java para que o programa possa ser executado. A linguagem C#, da mesma forma, você escreve o código-fonte do seu programa aqui no Visual Studio, que aqui no meu caso está na pasta exemplo-média-C#, e o arquivo chama program.cs. Se você olhar aqui na pasta normal, o arquivo está aqui, o código-fonte. Porém, quando você manda compilar o projeto, aqui, recompilar o projeto, o compilador do C# grava o bytecode compilado na pastinha bin na forma de um arquivo .exe. Porém, este não é um arquivo .exe comum. Quando executado, este arquivo vai acionar a máquina virtual Microsoft.NET Framework. E aí sim, ele é executado em cima da máquina virtual. Muito bem, pessoal, existem vantagens e desvantagens na compilação e na interpretação. Uma vantagem da compilação é a velocidade do programa. Como todo o processo de compilação e geração de código é feito previamente, é natural que o programa vai ficar mais rápido. Além disso, quando você está mexendo com uma linguagem compilada, você tem um maior auxílio do compilador antes da execução, porque o compilador ele faz análise léxica e sintática e não deixa você nem executar se tiver algum erro léxico ou sintático no seu programa. A interpretação, por outro lado, tem algumas vantagens. Uma delas é a flexibilidade de manutenção do aplicativo em produção. Se você tem um aplicativo que já está rodando lá na empresa que te contratou e você precisa alterar alguma coisa nesse aplicativo, basta você trocar um ou mais dos arquivos fontes que o programa continua executando normalmente. Você não precisa recompilar todo o aplicativo para que ele volte a funcionar. Outra vantagem da interpretação é que você tem linguagens mais expressivas. Para entender o que é uma linguagem expressiva, exige um pouco de conhecimento, mas só para você ter uma ideia, é quando você consegue escrever uma solução elegante e complexa em poucas linhas. Outra grande vantagem da interpretação é que você não precisa recompilar o código-fonte para rodá-lo em plataformas diferentes. Se você quer que o seu programa rode em Windows, Linux ou Mac, você não tem que mudar nada no seu código-fonte, bastando ter um interpretador para cada uma dessas plataformas. Já a abordagem híbrida do Java e do C#, ela pega algumas vantagens dos dois mundos. Eu marquei com uma seta grossa aquelas vantagens que são muito bem aproveitadas na abordagem híbrida. E eu marquei com setas mais finas as vantagens que são parcialmente aproveitadas pela abordagem híbrida. Para você visualizar como cada uma das três abordagens funciona, eu fiz um desenho esquemático. No caso das linguagens compiladas, você escreve o seu código-fonte, compila esse código-fonte para código-objeto e, finalmente, você gera o código executável. Esse código executável ele vai ser específico para cada sistema operacional e vai rodar logo em cima do sistema operacional que está rodando em cima do hardware. As linguagens interpretadas já funcionam um pouco diferente. Você escreve o seu código-fonte, e aí esse código-fonte vai ser interpretado por um interpretador específico para o sistema operacional que você estiver usando. Perceba que quando você tem uma linguagem compilada, se você quiser rodar o seu mesmo programa em outro sistema operacional, você vai ter que recompilar e gerar outro executável específico para aquele sistema operacional. Enquanto que na linguagem interpretada, basta você trocar o interpretador que o mesmo código-fonte vai funcionar em outro sistema operacional. As linguagens híbridas, como Java e C#, funcionam da seguinte forma. Você escreve o seu código-fonte, esse código-fonte é pré-compilado para o bytecode e, finalmente, esse bytecode vai ser executado por uma máquina virtual específica do sistema operacional que você estiver usando. Se você quiser que o seu bytecode rode em outro sistema operacional, basta você trocar a máquina virtual. Muito bem, pessoal. Neste vídeo nós aprendemos várias coisas. Primeira coisa foi os tipos de código, que é o código-fonte e código-objeto. Código-fonte é aquele que o programador escreve e o código-objeto é aquele código que já é compilado, é feita análise léxica e sintática e gerado código-objeto. No caso das abordagens híbridas, como a linguagem Java e C#, esse código-objeto recebe o nome de bytecode. Nós também discutimos os modelos de execução, que é a compilação, interpretação e uma abordagem híbrida. Cada um desses modelos tem vantagens e desvantagens. A abordagem híbrida pega um pouco das vantagens de cada um. No caso da abordagem híbrida, o programa ele executa com uma máquina virtual. No caso da compilação, eu preciso de um gerador de código para gerar o arquivo executável. Com essa aula, nós encerramos a explicação das 4 coisas necessárias para se criar um programa, que é escolher uma linguagem de programação, uma IDE,
um compilador e um gerador de código ou máquina virtual. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Muito bem, pessoal. Agora que nós já aprendemos o que é uma linguagem de programação, nós aprendemos o que é o básico da compilação, interpretação e o que é uma IDE, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem Portugal e o Visualg. Vamos lá. A linguagem Portugal é uma linguagem didática simplificada que tem o objetivo específico didático para estudantes de língua portuguesa. Essa linguagem é usada por autores de livros e professores há décadas. Lá para a década de 70, 80, a gente já tem referências para essa linguagem. Como que é essa linguagem, pessoal? Para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui um código em linguagem C, o código daquele programinha de calcular a média de 2 números. Repara que a linguagem C ela tem algumas coisas específicas. Ela tem aqui um símbolo de comercial que você tem que colocar de vez em quando. Tem uns códigos estranhos, que é o %L aqui. Além disso, você trabalha com palavras em inglês. Por exemplo, double, print, scan. Então, essas peculiaridades de uma linguagem de programação comercial, na opinião de vários professores, elas podem atrapalhar um pouco o aprendizado da lógica e dos algoritmos para quem está começando. Especialmente na década de 80, 90, que muita gente ainda não sabia o inglês básico. Então, além de você estar aprendendo a lógica de programação, que já é um assunto que muita gente tem dificuldade, você ainda tem que lembrar de palavrinhas em inglês, de símbolos especiais, isso aqui, na opinião de muitos professores, dificultava o processo. Então, muitos professores preferiam primeiro ensinar a lógica básica na linguagem Portugal. A linguagem Portugal, ela tem mais ou menos essa cara aqui, pessoal. Repara a diferença aqui dos dois programas. No lugar da palavra print, eu tenho a palavra escreva. No lugar da palavra scan, eu tenho a palavra leia. E assim por diante. Então, a intenção é simplificar o aprendizado com a linguagem para que a gente possa focar primeiro em aprender a lógica básica para depois aprender uma linguagem específica. Então, a estratégia didática desses professores que defendem essa abordagem é, primeiro, aprender a lógica numa linguagem simplificada, baseada num português estruturado, para depois você aprender a aplicar isso em uma linguagem específica comercial. Certinho? Outra coisa importante da gente entender é que o Portugal ele possui dialetos. Como assim dialetos? A sintaxe, ou seja, o jeito de se escrever um programa em Portugal, ele varia um pouco de autor para autor. Isso que a gente chama de dialetos, são pequenas variações na linguagem, assim como a gente tem nas linguagens normais. Muito bem, e outra coisa importante da gente ressaltar é que a linguagem em Portugal às vezes é referida por outro nome. Por exemplo, português estruturado, linguagem algorítmica, depende muito do autor. Então, esse código que nós temos aqui, ele está no Portugal. Ele é um código que adota uma variação desse Portugal, mas tem alguns autores que mudam um pouquinho. Por exemplo, ele vai colocar aqui, leia X. Aí ele não coloca o parênteses, ele só coloca um espaço entre a palavra leia e a palavrinha X. Esse tipo de coisa. Muito bem, para a gente terminar, vamos falar do Visualg. O que é o Visualg, pessoal? O Visualg ele é uma IDE para editar e interpretar programas em Portugal. Essa ferramenta ela foi uma iniciativa do professor Cláudio Morgado de Souza e depois com a participação do professor Antônio Carlos. Eu coloquei aqui um link de referência, mas na web você encontra muita informação sobre o Visualg também de outras fontes. Legal, pessoal. Aí é importante entender, né, que o Portugal é a linguagem, são as regras sintáticas para você escrever os algoritmos. E o Visualg, por sua vez, é a ferramenta para escrever e interpretar os programas. Daqui a pouquinho a gente vai usar na prática que você vai entender isso aqui na prática mesmo. Legal. Para finalizar aqui, uma pequena observação é que às vezes nós vamos nos referir à linguagem como Visualg. Eu vou falar assim, vamos escrever esse algoritmo na linguagem Visualg.
A gente já sabe que VisualG, na verdade, é a ferramenta para editar e interpretar. Mas, às vezes, eu vou estar falando VisualG significando que eu estou usando o dialeto do Portugal usado pelo VisualG, uma vez que o VisualG ele adota um dialeto específico do Portugal. Ok, galera? Então, por essa aula é isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Muito bem, galera. Vamos fazer agora o download e instalação do VisualG. Vamos lá. Eu coloquei aqui no material de apoio um link direto do sourceforge.net, que é um repositório online onde as pessoas podem colocar arquivos para download. O pessoal do VisualG colocou o VisualG aqui para baixar, mas você pode também encontrar na web outras referências, como, por exemplo, aquele link que eu mostrei na aula passada. Legal, vamos lá. Eu vou pegar, então, esse link aqui do jeito que está aqui, vou copiar aqui no meu navegador e vou acessar aqui a página de download do VisualG. Beleza. Muito bem, vou apertar aqui no botão de download. Aí ele vai indicar para mim aqui que o download já vai começar, é só esperar um pouquinho. Pronto, ele abriu aqui para fazer o download, eu vou confirmar e vou aguardar aqui terminar de fazer um download. É rapidinho, o VisualG é bem pequeno. Pronto, agora eu vou acessar a pasta onde eu fiz o download do VisualG e repara o seguinte, pessoal, esse arquivo aqui é um arquivo .rar, é um arquivo compactado. Você vai ter então que abrir esse arquivo na ferramenta de descompactação da sua preferência. Pode ser o WinRAR, pode ser o WinZip. No meu caso aqui, eu estou usando o SetZip, que é um programa gratuito. Eu já instalei o SetZip, eu vou apertar aqui com o botão direito então no arquivo, vou vir aqui no menu do SetZip e mandar abrir o arquivo compactado. Repara que tem aqui uma pasta com o VisualG. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Drive C, vou pegar aqui então essa pasta aqui e arrastar para o meu Drive C para descompactar aqui dentro. É rapidinho, o programa é bem pequeno. Muito bem, repara que foi criado aqui então uma subpasta VisualG 3, eu vou entrar nela e vou abrir aqui o programa VisualG, esse cara aqui. É só dar um duplo clique que ele vai abrir aqui no meu computador, prontinho. Caso você não goste desse layout que está aqui, você pode vir aqui no menu Manutenção, Configurações, aí ele vai abrir uma janelinha de configurações aqui. Aí na aba Editor, você pode vir aqui nessa seção Peles e colocar aqui, por exemplo, Padrão. Aí ele vai mudar aqui para o layout padrão, eu vou dar OK. Muito bem, OK mais uma vez para ele confirmar e tá aí. Eu prefiro esse layout aqui. Então é isso, galera. Terminamos aqui de instalar o nosso VisualG. Na próxima aula, vamos fazer o nosso primeiro programa aqui nessa tela do VisualG. Então, um abraço e até lá! Ok, galera. Então, nessa aula, vamos fazer o nosso primeiro algoritmo escrito na linguagem Portugal usando o VisualG. Vamos lá. Eu estou aqui com o meu VisualG aberto, que eu acabei de instalar na aula passada. Aí, pessoal, repara o seguinte, o VisualG, ele tem aqui pra gente uma área de edição do nosso código-fonte. Repara que ele até escreveu aqui em cima, área dos algoritmos, edição do código-fonte. Nessa área aqui, pessoal, você vai escrever o seu algoritmo, ou seja, o seu programa na linguagem Portugal. Legal. Por padrão aqui, ele já escreveu pra gente a palavra algoritmo. Na frente dessa palavra, você vai ter que colocar aqui um nome para o seu algoritmo, entre aspas. Ele colocou aqui, por enquanto, sem nome. Eu vou apagar isso daqui, então, e colocar, por exemplo, a palavra primeiro, indicando que esse aqui vai ser o meu primeiro algoritmo. Aí, pessoal, repara o seguinte. Nas linhas que se seguem aqui, essas linhas estão começadas com barra, barra. Esse barra, barra indica que essa linha não faz parte do seu programa. Ou seja, essa linha é simplesmente um comentário. Aí você pode colocar nesse comentário o que você quiser, alguma informação para o leitor. Por exemplo, aqui no modelo do VisualG, ele colocou aqui disciplina, o nome da disciplina aqui, o nome do professor, descrição e assim por diante. Por enquanto, eu vou apagar esses comentários aqui porque eles não vão fazer parte aqui da nossa aula. Muito bem. Depois vem a seção de variáveis. Daqui a pouquinho, no próximo capítulo, nós vamos aprender o que são variáveis.
Eu também vou apagar esse comentário que está aqui, porque não precisa. Ok. E depois vem a seção início e termina com fim algoritmo. Tudo que você escrever aqui, ó, entre a palavra início e a palavra fim algoritmo, vai ser o seu programa propriamente dito. Então, é aqui dentro que nós vamos escrever o nosso algoritmo, a nossa sequência de instruções. Eu vou apagar esse comentário aqui, ó, e vou colocar um comandinho bem simples aqui, só para testar se está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 espaços aqui só para organizar o que eu vou escrever e vou digitar aqui o comando escreva. O comando escreva, ele serve para escrever coisas na tela. Então, sempre que você chamar o comando escreva, o que você colocar entre parênteses na frente dele vai aparecer na tela. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar entre aspas a frase Olá, mundo, ponto de exclamação. Pronto. Esse comando aqui, então, vai ter que escrever na tela essa frase daqui, pessoal. Vamos testar se realmente vai funcionar? Beleza. Olha só, como que eu faço para interpretar o meu algoritmo e executar ele como um programa? Para fazer isso, galera, você pode vir aqui ó, no menu Run ou Executar, e aí você escolhe a opção Rodar o algoritmo ou então simplesmente você aperta a tecla F9. Eu vou apertar aqui a tecla F9 para mostrar que funciona. Olha só, vou apertar F9 e olha só que bacana. Ele abriu aqui no cantinho ó, uma janela, eu posso até arrastar com o mouse aqui. Ó. Essa janela é a execução do meu programa. E olha só que legal, apareceu aqui a frase Olá Mundo, que corresponde ao comando que eu dei aqui no meu algoritmo. Olha que bacana. Legal, o meu algoritmo rodou. No final da execução, por padrão, o visual escreve essa frase aqui, fim da execução do programa. Então, deu tudo certo. Então, agora eu posso fechar aqui a execução do meu programa e está aí o nosso primeiro algoritmo escrito na linguagem Portugal que nós executamos no VisualK. Beleza, galera? Eu até coloquei aqui no material de apoio para a gente lembrar o que a gente fez. A gente escreveu aqui o nosso primeiro algoritmo, lembrando que tem aqui ó, a área de declaração de variáveis, que nós vamos aprender ainda, e o corpo do algoritmo em si é o que vai estar entre a palavra início e fim algoritmo. Bem tranquilo, né, pessoal? Então é isso aí, parabéns por ter feito seu primeiro programa, encerramos essa aula por aqui e no próximo capítulo vamos começar a ver estrutura sequencial. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!